Mas eu consegui. Eu sabia que eu tenho um plano para mim falar. Só que o rei, ele tinha um homem que foi confiança. E esse homem, ele não gostava do povo. E ele fez o que o rei assinasse uma lei para matar o povo. Então, ao saber disso, eu tituei. E eu fui na presença do rei. Só que eu teria morrido. Se qualquer um que chegasse na presença do rei, sem ser chamado, se eu não estivesse certo para essa pessoa, eu poderia morrer. Mas o rei entendeu certo para mim. E eu fiz você. E nesse momento, eu contei ao rei que o meu povo poderia morrer. E o rei, ele perdoou para o rei, e o meu povo poderia ser vivo. E o meu povo poderia viver. E eu entendi que todos aqueles que dependem do Senhor, só do Senhor, eles fazem melhor. Então, essa é uma das mulheres que não também, é a Lígia, né? Ela foi uma jovem, na vida que ela era jovem, ela foi uma jovem e perdeu seu pai por cedo. Esse que ela para o filho, o nome de filho era Marcos, e ela teve que entender aonde ele tinha falado, não disse ninguém, seu povo é povo meu. E ela precisava de uma outra coisa que estava acontecendo. Ela foi pouco morto, maltratada, ou seja, ela teve que amar a sua parte. Ela não desistiu daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Porque desde homem, Deus já tinha um propósito para aquilo certo. Amém? Da mesma forma, e desde os homens, desde a sua mãe, Deus já sabia que você estaria aqui hoje. Amém? Quando eu creio no nome de Jesus, porque eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, desde onde eu comecei. Amém? Então, a sua Bíblia, livro de Esther, capítulo 7, versículo 12. Esther 12. Amém? Amém? Amém. E também eu sei, a Esther, no segundo dia, o banquete do vinho, qual é a confecção? Rainha. E se dará, e qual é o seu entendimento? Até a metade dele se fará. Ou seja, até a metade dele, ele prometeu para ela. E ela foi uma mulher corajosa, sábia. É o que diz a palavra. Ela teve ousadia e teve sabedoria. Teve coragem. Porque ela sabia que poderia chegar até tanto feito sem ter aprendizado. Ou seja, certo, terminar lá e comunicar para ele. Alguém quer falar com você. Até ela teve a ousadia. Mas se Deus aquela vez, quando ela era ele, ela orou e disse: ela vai ouvir seu povo e disse: vocês orar por mim. Orar, vocês só podem falar com o nosso povo. Porque qual era a lei? Naquela época, o filho da lei, e todos os judeus, eles teriam que morrer. Certo? Porque eles não eram pessoas queridas. Existia, muito chefe da guarda, que não gostavam. Só queriam obedecer, queriam matar. Então, se ele era um povo disso, ele ficou com o povo. Na época ela não era rainha, porque ela teve que entrar, ela teve que chegar pelo direito, depois ela se tornar rainha, e ela conseguir aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Amém? O que o Senhor tinha colocado no nosso coração? Que ela passaria no seu corpo. Ela não tiraria a forma do pai do pai. Amém? E é isso que nós temos que
morrer, achar graça aos seus olhos, e se deseja parecer ao rei, que seja a minha vida como minha versão. E o meu povo como Deus, então eu estava disposta a dar a própria vida dela pela sua parte, pelo seu povo. Mas eu estava pensando assim, será que ela vai ser? Creio que ela vai. Quando de nós somos escolas, como esposa, como mãe, né? Até mesmo como filho, para você o filho obedecer. Obedecer é o melhor. Obedecer a Jesus, Deus nos faz um resposta além para nós. Amém? Você pode ver que a mulher, né? A maioria das mulheres, ela tem uma casa, ela tem uma família, ela tem um emprego, ela tem um esposo, ela tem filhos e ela trabalha fora. Você pega a casa dela, está tudo de excelência, né? Ela trabalha pelo melhor, ela tem um ministério que ela deve ter um ministério, ela ora, ela luta, ela jejum, ela faz tudo. Amém? Estou dizendo isso por exemplo de Deus. Por exemplo, Deus, né? Sou professora, sou educada, sou mãe, sou avó, também. Mas, tudo que eu vou fazer, é fazer. Deus dá esse nessa vida. Né? Deus não tem colocado no coração. Se colocar no coração, amor, sentimento, né? Coragem, tudo isso é muito importante. Então, nós queremos ter uma mulher não é necessário ter. Porque quer Deus. Ah, eu posso, não tenho tal, vai tomar café, isso aqui não vai acontecer, isso aqui vai dar errado. Não tem isso, não. Não tem isso. Pense no Senhor e no trabalho. Amém? O Senhor não vai chamar a alma, você não vai poder ter capacidade. Ele só chama a vida porque ele sabe que você corajosa, você é fraco, você tem mais isso quando Deus gosta. Amém? Então, precisamos ter a sabedoria do nosso coração de Jesus, né? Precisamos seguir a vida, né? Ela me orou, todo sentido de Deus. A mesma coisa do mundo. Se eu quero gostar de Deus, eu tenho que jejuar, orar e Deus. Deus não está aqui, isso não vai dar. Mas para isso eu preciso estar com o Senhor. Amém? Seja fiel a Deus. Nós temos que Deus está com o nosso mulher. A fidelidade, nosso Deus é um Deus fiel, que cuida de nós. Apesar dos nossos defeitos, pecados e fidelidade para si. Amém? Nós não faz. Tudo é bom, pai. Felizmente, nós tentamos não falhar. Às vezes, você não faz, você tem pecado, mas a melhor maneira é estar contigo. Amém? Deus está comigo. Então, Deus comigo. Senhor,